Naquele dia, enquanto caminhava em meio aos vinhedos, e já com o chamado do Horebe em meu coração, cheio de questionamentos e incertezas, se respondia a esse chamado ou não, me veio as seguintes palavras do Evangelho de São João, que diz: em verdade vos asseguro, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muitos frutos. Posso dizer que esta é a palavra fundante do Horebe. No ano de 2003, eu vivia alguns dilemas na minha vida vocacional. Foi aí que chegou nas minhas mãos o livro do Prado Flores, Para Além do Deserto. Prado Flores, nesse livro, fala da pessoa de Moisés, sobre vários âmbitos. E o que me chamou mais atenção foi esta amizade, esta intimidade que Moisés tinha com Deus. E então eu pensava, e ao mesmo tempo no meu coração surgia um desejo: se Moisés era amigo de Deus, se Moisés era íntimo de Deus, eu também quero ser amigo de Deus, né? E foi a partir daí que nasceu, eu posso dizer, a partir da leitura deste livro, que a primeira semente do Horebe foi lançada no meu coração. Muitos foram os sinais que precederam, vamos dizer assim, a fundação do Horebe. Dois sinais que eu posso trazer aqui concretamente para vocês foi a oração que Nascimento, que é um membro da comunidade Canção Nova, fez por mim. Ele rezou por mim e durante aquela oração eu criei uma certa expectativa e nada, né? Não vinha nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma palavra que suprisse essas minhas expectativas. Mas, ao fim desta oração, o Nascimento fala então da pessoa de Moisés. Para minha surpresa, ele traz então a figura de Moisés sem saber de nada da minha história com o Horebe. E também traz a palavra de Isaías 54, podemos dizer esse canto daquela mulher estéril, que diz: canta, ó mulher estéril, ó tu que não davas à luz. E essa palavra, ela foi muito impactante para mim naquele momento. E foi, de fato, para mim, um grande sinal desta caminhada com o Horebe. O segundo sinal foi também uma oração do Padre Anderson Marçal, da Canção Nova, que ao final ele também traz, sem saber de nada da minha história com o Horebe, a pessoa de Moisés. Então, ao final da oração, ele me diz as seguintes palavras. João Paulo, durante a oração, me veio muito forte a pessoa de Moisés. Não sei porquê. E então eu olho para ele e digo: Padre, eu sei porquê, né? E aí eu conto para ele a história, né? E ali ele ficou, naquele momento, impressionado, porque ele também não sabia de nada dessa minha história com Moisés. Então esse foi o segundo sinal.
o ano de 2016 foi muito importante para o Horebe, porque foi nesse ano de 2016 onde surgiram, né, muitas inspirações relacionadas ao Horebe. E então, diante dessas inspirações, diante de tudo aquilo que eu ia sentindo, que eu ia escrevendo, eu senti então a necessidade de colocar em prática. E foi aí então que teve a histórica reunião, né? Que vamos dizer assim, foi a reunião que deu início ao Horebe, que deu início às atividades concretas do Horebe. Então, esta reunião que aconteceu no dia 6 de maio de 2016, teve presente a Elaine, que foi a minha primeira companheira de missão, a minha sobrinha Kelly e o seu esposo PC. E foi um momento de muita alegria para todos nós, de vermos que aquela inspiração do meu coração agora se materializava em ações concretas. Eu estou aqui na rua Riachuelo, onde o Horebe nasceu no dia 6 de maio de 2016. Foi aqui que aquilo que antes estava só no meu coração, em gestação, se tornou realidade. Você agora vai ver a casa, este prédio cinza aqui atrás. Eu morava ali no segundo andar e foi ali que no dia 6 de maio, há exatamente 6 anos atrás, no ano de 2016, que o Horebe nasceu. Falar do Horebe para mim é muito especial. Eu tive a oportunidade de conhecer o Horebe bem antes do dia 6, tá? Eu e João Paulo, a gente já tem uma amizade antiga, onde a gente teve a oportunidade dele falar um pouco do que Deus já falava no coração dele a respeito do Horebe, tá? Mas o marco realmente foi naquele dia 6 de 5 de 2016, onde a gente teve a oportunidade de fazer a nossa primeira reunião. Naquele momento a gente pode perceber que realmente o que Deus estava falando no coração de Paulinho naquele momento, tá? Realmente da espiritualidade que o Horebe propôs, qual o propósito que Deus estava utilizando ele como ferramenta para o que está acontecendo hoje, né? O que muitos frutos estão sendo colhidos hoje, mas que foram sementes plantadas anteriormente, lá no dia 6, que é justamente onde ele mostrou para a gente qual a espiritualidade, através do silêncio que a gente pode chegar mais próximo de Deus, tá? Então, a partir daquele momento, eu já pude mudar a minha visão até de forma litúrgica, vamos dizer assim. O meu modo de poder ir à igreja, o meu modo de espiritualidade, de poder ficar mais recolhido, mais próximo de Deus, poder usar a adoração através do Horebe e deixar realmente aquela chama queimar dentro da gente. Para mim é muito importante e especial falar do Horebe, porque eu estive no dia 6 de maio, que foi quando tudo iniciou. Então, me sinto muito honrada de ter participado desse momento, porque o Horebe é um plano de Deus, ele é uma família, é uma partilha. E a primeira ação, então, que nós fizemos foi o caminho para o Horebe. O caminho para o Horebe, que é um itinerário espiritual que tem como objetivo levar a um crescimento na intimidade com Deus e na fraternidade. Então nós damos início ali no ano de 2016, no mês de julho, na paróquia São Pedro e São Paulo, ao primeiro caminho para o Horebe. Fomos apoiados ali pelo Padre Erasmo Deodato e também realizamos alguns encontros aqui no convento dos Capuchinhos de Caruaru. Como era que estava estruturado o caminho para o Horebe? No primeiro momento, nós tínhamos ali vamos dizer assim, uma palestra voltada um pouco para a vida de Moisés, mas sempre com este tema da intimidade com Deus. Depois nós tínhamos um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento.
E por fim, nós tínhamos um momento de convivência, onde as pessoas levavam lanche e nós nos reuníamos para partilharmos aquela experiência vivenciada. Neste caminho para o Horebe, Deus me deu alguns companheiros de missão. A primeira delas foi a Elaine, que foi de fundamental importância para o Horebe. Ela esteve ali ao meu lado, me apoiando, me dando forças. Também a minha sobrinha Kelly, o seu esposo PC, minha sobrinha Aline. E aqui eu poderia citar muitos outros, né, como a Janaína, o Luan, a Euclésia. Foram aqueles primeiros, né, que começaram juntamente comigo a caminhar no Horebe, não é? Fazendo este caminho, este itinerário de intimidade com Deus. Então, eles participaram dos primeiros encontros do caminho para o Horebe. Depois de algumas reuniões que nós fizemos, dentre elas a reunião para apresentar o organograma do Horebe, onde eu apresentei tudo aquilo que veio ao meu coração. Inclusive a minha sobrinha também, a Aline, que é a administradora, pôde explicar também um pouco desse cronograma. E como ela mesmo disse, não é, que ela ficou muito surpresa, porque antes desta reunião nós trabalhamos bastante. Eu lembro que nós fomos até tarde da noite trabalhando no organograma do Horebe, revisando o organograma, e ela ficou muito surpresa com o tamanho, a complexidade do Horebe. Eu pude fazer parte do organograma que, quando me foi apresentado, não fazia muito sentido no começo, mas é como a gente sempre fala, e na palavra de Deus está expresso, a fé é algo que a gente não consegue ver, mas consegue sentir. A gente sabia que alguma coisa muito forte, muito especial ia nascer de tudo aquilo. Nós podemos apresentar o Horebe para esses meus primeiros companheiros de missão, que também ficaram surpresos, porque embora eles não conhecessem, melhor dizendo, o Horebe, eles não tinham dimensão de tudo aquilo que comportava o Horebe, de todas as dimensões. E então, na apresentação desse organograma, todos ficamos surpresos, inclusive eu. E cada dia que passava, eu via que não era eu, né? Que o Horebe era muito maior do que eu e que, de uma certa forma, ele caminhava independente de mim. O Horebe, ele é composto por duas dimensões. Ele tem uma dimensão mais pastoral. Dentro dessa dimensão existem vários projetos de evangelização, e ele também tem uma dimensão de cunho mais social, mas que também não deixa de ter a espiritualidade. Porque todas as dimensões do Horebe, elas são permeadas pela espiritualidade. Ela tem como primícia a espiritualidade. Tem como objetivo, ou melhor dizendo, como missão, conduzir os homens para a intimidade com Deus. Então, tanto a dimensão pastoral quanto a dimensão social deve estar permeada pela espiritualidade. A espiritualidade é a essência de tudo no Horebe. É a partir da espiritualidade, é a partir desta intimidade com Deus que, então, se pode transbordar eficazmente para as dimensões do Horebe, sejam elas as dimensões pastorais, sejam elas as dimensões sociais. Dentre as dimensões sociais, nós tivemos uma que nós tivemos a alegria de realizar, que foi a Noite Solidária. Nós realizamos na paróquia São Pedro e São Paulo, lá em Gravatá. Contamos com
uma participação significativa de pessoas. E a Noite Solidária, ela tem, no primeiro momento, a evangelização. Então é feita ali um momento de louvor a Deus, de agradecimento. Depois é feito ali um momento de partilha, né? uma palestra. E no final, então, são distribuídas algumas cestas básicas. Então, nós podemos realizar esta Noite Solidária na paróquia São Pedro e São Paulo, lá em Gravatá. Uma outra atividade que nós tivemos a alegria de realizar, e agora uma atividade mais de cunho pastoral, foi a Trilha Jovem do Oreb, né? Nós tivemos nessa trilha uma participação de vários jovens, né? que fizeram conosco essa trilha, e depois nós nos dirigimos até a Igreja São Francisco, lá em Gravatá, que faz parte da paróquia São Pedro e São Paulo, para participarmos da Santa Missa. Então foi um momento muito inesquecível, a Trilha Jovem do Oreb, que também é uma das atividades do Oreb pastoral. E o João Paulo teve a oportunidade de me apresentar o Oreb. Então, ali eu tive meu primeiro contato com esse movimento, com essa espiritualidade, com esse jeito de ser, que é o Oreb. E a partir daí eu tive a oportunidade de participar de muita coisa, vigília, trilha jovem, inclusive eu estou usando aqui a camisa da Trilha Jovem. Trilha Jovem que foi realizada lá na Serra do Maroto, um lugar muito bonito em Gravatá, na qual nós podemos realizar um momento muito interessante, primeiro dessa trilha, do contemplar. Inclusive nesse dia eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre a liturgia das horas, o ofício divino da igreja, para as pessoas que ali estavam, e tivemos um momento muito bom. Mas bem, nessa dinâmica eu tive a oportunidade de experienciar um movimento novo, de permitir silenciar-me para ouvir a voz de Deus que clama, essa voz que está aí gritando e muitas vezes nós estamos surdos para ela. Dentre as inspirações de evangelização do Oreb, uma delas foi o Moisito, que é o mascote do Oreb, né? Então, o Moisito foi criado para, de forma especial, chamar a atenção das crianças. Então, nós podemos também lançar uma linha infantil com camisetas, com imã de geladeira do Moisito, né? Então, foi mais uma ação de evangelização que o Oreb pôde lançar. Uma das coisas que o Oreb também fez, já que a intercessão é algo muito forte no Oreb, na espiritualidade do Oreb, foi criar um grupo no WhatsApp. Então nós temos um grupo no WhatsApp que já tem aí quase 10 anos que está formado, com bastante pessoas e pessoas de vários lugares do Brasil e além Brasil. Nós temos pessoas de Portugal, nós temos pessoas da África. E nesse grupo, é um grupo diferente, não é um grupo de muita interação, mas é um grupo que foi feito para passar conteúdos do Oreb, para passar informações referentes ao Oreb, mas também um grupo onde as pessoas podem fazer os seus pedidos de oração. Então, nós temos tido ao longo desses anos muitos testemunhos, muitas pessoas que participam desse grupo e que têm alcançado graças. Eu mesmo posso testemunhar as inúmeras vezes onde nesse grupo do Oreb as pessoas pediram oração e depois colocaram lá uma mensagem dizendo que elas alcançaram aquela determinada graça, seja uma graça pessoal, seja uma graça para alguém conhecido, né? E elas então testemunham lá no grupo as graças recebidas. Então tem sido uma bênção, tem sido um grande canal de evangelização e de vivência dessa espiritualidade do Oreb, o nosso grupo no WhatsApp. O Oreb fez uma parceria com o site osana.org, que é um site que é cuidado, vamos dizer assim, administrado pela comunidade Recado. Então eles entraram em contato comigo,
porque viram um conteúdo do Horeb no Instagram e entraram em contato comigo, demonstrando então interesse de fazer uma parceria. Então nós fizemos uma parceria para enviarmos conteúdos formativos. E esse site osana.org foi também vamos dizer assim, um impulso para que o Horeb chegasse também em outros sites, como, por exemplo, o site Aletheia, que é um site de notícias da igreja muito conhecido no mundo inteiro, em várias línguas, e o Horeb também pôde se fazer presente nesse site Aletheia, escrevendo alguns artigos, né? Então, é uma parceria que tem perdurado, e onde o Horeb já pôde enviar diversos conteúdos formativos e tem dado muito fruto. A missão do Horeb é a de conduzir o homem para a intimidade com Deus. Todas as dimensões do Horeb, sejam elas pastorais, sejam elas mais de cunho social, têm esse objetivo: conduzir, levar o homem para a intimidade com Deus, resgatando esta experiência de intimidade, de amizade com Deus, vivenciada por Moisés lá no Horeb. E dentro da espiritualidade do Horeb se encontra também a intercessão, que é algo muito forte. Moisés era um grande intercessor e esta graça, este carisma da intercessão, vamos dizer assim, ele também faz parte da espiritualidade do Horeb. O Horeb também pôde estar presente, né, em alguns momentos importantes da vida pastoral diocesana, como, por exemplo, o encontro com a juventude que aconteceu lá na quadra das Irmãs Salesianas em Gravatá. E lá nós podemos colocar a tenda do Horeb, que também é uma ação de evangelização, né? Então nós levamos a tenda do Horeb, ali nós também colocamos os produtos de evangelização do Horeb, expusemos ali para que as pessoas conhecessem, bebessem um pouco da espiritualidade do Horeb, e foi um momento muito importante. Como nós também realizamos atividades como no Corpus Christi, onde nós fizemos o tapete do Horeb, com o símbolo do Horeb, que é o monte, onde nós estivemos presentes representando o Horeb na Capela São José, lá no bairro São José, em Gravatá. Nós também tínhamos ações para ajudar o Horeb, como bazar. Então, várias vezes nós fizemos bazares lá ao lado da Igreja Matriz de Gravatá. Todas essas ações com o objetivo de levar essa mensagem, levar esta espiritualidade da intimidade com Deus. Nós também tivemos a graça de participarmos de alguns programas de rádio para falarmos um pouco sobre o Horeb lá em Gravatá, na Rádio Clima. O Horeb, né, é de identidade católica. Ele surgiu no meu coração no ano de 2009. E nós começamos as atividades o ano passado, né? Então, o Horeb tem uma espiritualidade mais contemplativa, né? Mais, assim, vamos dizer, voltada para aquilo que é a vida monástica dos monges, né? É uma espiritualidade mais permeada de silêncio. E a missão do Horeb é conduzir o homem para a intimidade com Deus. Mas você pode estar se perguntando o que é Horeb? Da onde surgiu esse nome, Horeb? É verdade, é verdade. Horeb não é um nome tão comum, né, encontrado hoje em dia. Não, mas Horeb e Monte Sinai é a mesma coisa. É aquele monte da Bíblia, né, onde narra aquele episódio da sarça ardente, também aquele episódio onde Moisés recebeu de Deus os 10 mandamentos. Foi no Monte Horeb, né? Não é uma coisa que é um monte que realmente existe. Ele se localiza no Egito, né?
Mas assim, o Monte Horebe e o Monte Sinai é a mesma coisa. O Horebe teve o seu programa de rádio, na Rádio Canção Nova, lá de Gravatá, o programa Momento de Intimidade. Então, era um programa que começava, que no primeiro momento teve meia hora de duração, foi o que foi acordado, e depois a direção da rádio chega até mim, pedindo, dizendo que gostaria que nós fizéssemos o programa por 1 hora, né? Então foi um momento muito importante para a história do Horebe, esse programa na Rádio Canção Nova, onde nós podemos levar pelas ondas da rádio a espiritualidade da intimidade com Deus. Tem uma novidade, viu? Tem uma novidade hoje, que o nosso programa, a partir de hoje, passa a ter a duração de 1 hora. Então nós vamos estar juntos das 12 até as 13 horas, né? Às 5, assim, 5 para as 13, nós vamos estar juntos aqui no programa Momento de Intimidade, né? E esse programa, então, como eu dizia, ele pertence ao Horebe, né? O Horebe que é esta missão que Deus me confiou. Sou eu, João Paulo Medeiros, que estou com você aqui na Rádio Canção Nova. Neste momento eu gostaria de refletir com você sobre a passagem do livro do Êxodo, que retrata, vamos dizer assim, que retrata bastante esta espiritualidade, não é, do Horebe. A passagem está em Êxodo 3, versículos de 1 a 6. Êxodos 3, versículos de 1 a 6. Entrando mais assim dentro daquilo que é a espiritualidade do Horebe, também ele propõe que se façam momentos de silêncio ao longo do dia. Né? No mínimo aí 3 momentos de silêncio, né? Que você procure durante o seu dia parar um pouco e silenciar o seu coração, tá certo? Porque isso é muito importante para que nós possamos crescer na nossa intimidade com Deus. Sem o silêncio, nós não conseguimos crescer nessa intimidade, nós não conseguimos ouvir, não é, a voz do Senhor, não é, com clareza, porque esse mundo que nós estamos vivendo é muito barulhento, nós somos cercados por muita poluição sonora. Não é? E hoje, mais do que nunca, viver esse silêncio, esse caminho, não é, para a intimidade com Deus, através do silêncio, é um combate muito grande. Não é? Requer da nossa parte muito esforço, muita disciplina. Eu me lembro que no início existia uma grande ansiedade no meu coração de fazer o Horebe crescer. E certo dia, como que uma voz interior que me disse: João Paulo, a você cabe o trabalho e a mim cabe fazer com que o Horebe cresça. Trabalhe, dê a sua vida, caia na terra como aquele grão de trigo que morre para depois germinar, para depois crescer e dar frutos. A gente sabe que para um fundador não é fácil, mas que realmente Deus escolhe os mais fracos para conquistar os grandes projetos, tá? Então, Deus o está utilizando como ferramenta de frutificação e de colheita e pescar várias almas para Ele, que é o principal fruto do Horebe. Eu quero convidar também a todos vocês a fazerem parte dessa família. O Horebe, ele é um sonho que foi plantado no coração do meu tio, mas que vai ser plantado também no coração de muitas e muitas pessoas, disso eu tenho certeza. É um plano de Deus que veio para tocar o coração de muitas famílias. O movimento do Horebe nos leva justamente a realizar esse movimento interior, silenciarmos para poder ouvir a voz de Deus. Não é? O Horebe, que quer dizer Sinai, o monte de Deus, nos leva a subir, é como nosso guia, que nos leva a subir este monte no qual nós precisamos tirar a sandália dos pés, descalçarmos-nos para pisar no solo sagrado e ouvir
ouvir o sagrado que clama no mundo, o sagrado do outro, o sagrado que é Deus. Então, essa foi a minha experiência com o Oreb. Espero poder continuar contribuindo com esse carisma e bebendo dessa fonte, que faz um bem imenso à igreja, que faz um bem imenso à vida das pessoas e que faz até hoje um bem imenso em minha vida. Até hoje eu tenho os traços do Oreb no meu jeito de ser, na minha espiritualidade. E quer dizer que isso não pode até parecer da forma que eu falo, mas não é uma coisa muito distante, é uma coisa muito abstrata. É uma coisa que faz a diferença na minha vida e pode fazer a diferença na sua vida, que pode estar conhecendo o Oreb agora. Particularmente no início do Oreb, eu fazia parte de um grupo de jovens, grupo que a gente acompanha até hoje. A gente não faz mais parte dos encontros, mas ele também continua vivo dentro de nós. E uma experiência particular minha é ter visto a união desses dois grupos. O período do encontro de jovens foi um encontro muito especial, e que junto com o Oreb, quando tio Paulo comentou que haveriam alguns encontros, nós sugerimos fazer esse encontro casado. E foi algo que deu muito certo. Em muitas fotos do arquivo do Oreb, vocês vão ver muita gente colorida e tudo, que era justamente esses jovens que aceitaram participar de tudo isso, que também puderam, naquele período que estavam de encontro com Deus, de sede com Deus, fazer parte fazer uma experiência ainda maior, unindo a espiritualidade do Oreb com esse encontro particular com Deus. Acompanhar toda a trajetória, acompanhar todo o crescimento, é algo muito especial. É você ver que tudo aquilo que foi plantado, tudo aquilo que foi semeado lá atrás, tudo aquilo que a gente pôde colocar a mão na terra para realmente ver nascer, realmente faz efeito na vida das pessoas, causou um impacto muito grande e uma experiência inconfundível na vida de muitas pessoas. Tudo aquilo que a gente já pôde experimentar é um grande privilégio. Sem dúvida, Deus tem algo muito especial ainda a realizar, e muitas vidas vão ser impactadas com a espiritualidade do Oreb, com tudo aquilo que ele tem transformado, com tudo aquilo que ele tem realizado na vida de tantas pessoas. Diante de tudo isso que foi apresentado neste documentário e que me deixou, como sempre, admirado, e com a consciência que não sou eu, que pelas minhas próprias forças, pelas minhas próprias capacidades, eu não seria capaz. Mas existe uma força, existe um querer muito maior do que eu, que me move, que me fortalece, que me impulsiona. No meu coração eu carrego a humilde certeza que o Oreb sempre será maior do que eu e que o Espírito Santo, no seu dinamismo, nunca cessará de me surpreender. Eu espero que esta obra possa crescer cada vez mais, não para uma realização pessoal, não para alimentar uma vaidade, mas para realizar aquilo que é o querer de Deus, aquilo que Deus mais anseia, conduzir os corações dos seus filhos para a intimidade com Ele.